começar a gravar, que eu... E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat, que eu fico olhando aqui. Certo. Então, oi, gente. Nos encontramos de novo. Hoje a gente vai falar sobre Sistema Digestório 3. E a gente vai ver na aula de hoje fígado, vesícula biliar e pâncreas. Então, começando pelo fígado. O fígado é a maior glândula do corpo e é o segundo maior órgão do corpo. Ele só vai perder para a pele. Ele tem formato de cunha, apesar de eu não concordar muito ao que os autores falam. Ele vai ter uma coloração avermelhada. Eu trouxe alguns vídeos para vocês poderem ver como ele é em vivo. Mas ele vai ser um órgão peritoneal. Vocês vão entender melhor o que é isso na próxima aula, na aula de quinta-feira. E ele atua como órgão hematopoético no feto maduro. Mas isso não é tão importante agora para a gente. O fígado, ele vai desempenhar diversos papéis no organismo. Então, ele está relacionado com a gliconeogênese, glicogênese. Ele também está relacionado com o equilíbrio de ferro e desintoxicação. E também está relacionado com o ciclo da bile e o ciclo dos lipídios. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, quando no ciclo da bile, você pode ter icterícia, que é muito comum nos neonatos, e o bebê fica com essa corzinha mais amarelada. Espera aí que eu tenho que aceitar o... Não tenho não. Ele fica com essa coloração mais avermelhada. É até comum nos neonatos, mas se persistir, tem que fazer uma fototerapia, que é o que a gente vê aqui. Além disso, o fígado, ele pode sofrer alterações, então ele pode ficar um tecido mais fibroso pela cirrose, ou seja, você vai lesionar tanto o tecido daquele fígado que ele vai acabar produzindo fibrose no lugar das células normais dele. Então, lembra que eu falei que ele faz a parte de desintoxicação? Quando a gente bebe álcool, por exemplo, ele vai sofrer a desintoxicação no fígado. Então, a gente tem, por exemplo, cirrose hepática. Então, quando a pessoa consome muito, muito, muito álcool, ela pode causar esse fibrosamento do fígado. Além disso, a gente pode ter uma deposição, então, um excesso de gordura no fígado. Que lembra que eu falei que ele participa do ciclo dos lipídios? Então, e daí ele vai ter uma coloração mais amarelada. A gente consegue ver aqui que ele está mais amarelado, mais acastanhado, que seria a esteatose hepática. Então, aqui seria o tecido do fígado normal, e quando a gente tem esteatose, a gente tem essas gorduras no meio do nosso tecido. Isso daqui são peças do laboratório de patologia lá da UFPE, que a gente consegue ver que o fígado está mais amarelado. Nesse caso aqui, ele está até mais friável, assim, ele consegue desfazer ele, sabe? E agora, começando mesmo a parte de anatomia. Então, vamos começar pela localização. E a gente vai falar melhor dessa divisão na próxima aula, mas a gente tem essa divisão aqui, em que a gente divide na linha sagital mediana e na linha do umbigo. E daí a gente cria 4 quadrantes. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito e quadrante inferior esquerdo. E essa daqui, que a gente já falou, que tem a ver com a linha hemiclavicular direita e esquerda, e com a espinha ilíaca antero-superior e com o rebordo costal. Então, o fígado, ele vai estar principalmente no quadrante superior direito, e vai pegar uma parte do quadrante superior esquerdo,
E se for nessa divisão, ele vai estar na região hipocôndrica direita, na região epigástrica, e ele pode chegar a pegar uma parte da região hipocôndrica esquerda. Ou seja, o fígado está do lado direito do nosso corpo. E ele vai estar abaixo do diafragma e vai estar protegido pelas costelas. Então, aqui, só para mostrar que ele vai ser intraperitoneal e ele vai ter relação com diversos órgãos. Esse é o momento que, assim, a gente já viu todos os... Não todos, né? A gente já viu praticamente todos os órgãos do sistema digestório. A gente não viu todos do abdominal, porque ainda não viu o sistema urinário. Mas vocês têm que começar a imaginar como os órgãos se organizam lá dentro. Daí toda essa parte de impressão fica mais fácil. Então, por exemplo, aqui a gente tem o fígado, o esôfago vai ter uma impressão nele, o estômago vai ter uma impressão, o duodeno, aqui também vai passar o intestino grosso. Aqui, a gente consegue ver aqui o intestino grosso. A gente consegue ver que os rins também têm relação, o rim direito, no caso, né? Rim direito tem relação, a glândula suprarrenal também tem relação com o fígado. E ele fica aqui embaixo das costelas, certo? Se a gente for fazer, por exemplo, uma biópsia de fígado, você quer tirar uma parte do tecido para estudar aquele tecido, você pode inserir a agulha no 7º, no 8º ou no 9º, no espaço intercostal direito. Certo? Jacel perguntou isso na prova, então não se esqueça. O fígado, ele vai depender da localização dele, de acordo com o biotipo da pessoa, de acordo se vai ter patologias ou não, e de acordo com a posição. Então, se você está em pé, se você está deitado, se você está sentado, vai ter uma diferença. O que a gente pode fazer é fazer uma percussão, vocês vão aprender no 4º período, que daí o fígado, a gente vai ver que ele é um órgão maciço. O que a gente estava vendo antes eram órgãos ocos. Então, por exemplo, o estômago é oco, o intestino é oco. O fígado, quando você fizer a percussão, fazer nessa percussão até achar um som oco, que seria o som do intestino. Amor, acho que deu uma travada, repete. A partir de onde? Quando você começou a percutir você mesmo. Então, o fígado vai ser um som maciço. O intestino, ele vai ser um som mais oco, som timpânico. Então, a gente consegue meio que fazer a medida, saber até onde está indo o nosso fígado. Também dá para você tentar palpar ele abaixo do rebordo costal, mas normalmente a gente não consegue sentir nada. Você vai sentir mais quando você tiver o... Então, aqui, mostrando de novo, quando a gente faz uma biópsia. Então, 7º, 8º, 9º, espaço intercostal direito. E daí agora a gente vai falar sobre a morfologia externa. O fígado, ele vai ter uma parte diafragmática, que é aquela parte mais antero-superior, e ele vai ter uma parte, que seria essa daqui, e uma parte visceral, que ele vai estar ligado às vísceras, que ela é mais póstero-inferior. Além disso, ele vai ter 2 margens, uma margem inferior aqui mais cortante, e uma superior mais romba. Vocês vão ver no vídeo que eu trouxe que realmente ela é mais assim, mais fininha, vamos dizer, essa inferior, enquanto a superior ela é mais arredondada, mais abaulada. E ele tem essa extremidade esquerda. A face diafragmática, deixa eu voltar, ela vai ser mais convexa, enquanto a face visceral vai ser mais côncava. A face diafragmática, peraí, um segundo. A face diafragmática vai ser mais côncava e lisa, enquanto a parte visceral vai ser mais convexa
e com um relevo. Então, aqui seria a parte que, quando a gente levanta o fígado, vai ver essa parte visceral, e ela vai estar fazendo todas as relações com a víscera. Então, acho que o nome é bem de boa, né? Face diafragmática faz relação com o diafragma, face visceral faz relação com as vísceras. Aqui na face diafragmática, o que a gente vai encontrar? Um lobo direito, bem grandão, um lobo esquerdo, menor, e a gente vai ter vários ligamentos, porque o fígado não vai estar flutuando ali no nosso abdômen, né? Então, a gente tem aqui o ligamento falciforme, que vai ligar o fígado à parede anterior do abdômen, e ele vai se dividir aqui e vai formar outros dois ligamentos. Ligamento coronário direito, ligamento coronário esquerdo. E daí, a gente... É que essa imagem não tá boa. Ele vai formar uma angulação, que vai ser o ligamento triangular direito e o ligamento triangular esquerdo. E entre essa área, a gente vai ter a área nua do fígado, que seria a área que ele vai estar em contato com o diafragma, que ele não vai estar recoberto de peritônio. Então, vamos lá de novo. Tem outra imagem aqui, ó. Lobo direito, lobo esquerdo, ligamento falciforme, ligamento coronário direito, esquerdo, área nua. Aqui é só uma imagem um cadáver para vocês verem. Aqui, como ele já está não está mais vivo, né? A coloração dele é diferente. Oi? Tá fixado com formal já. Aí a parte visceral. A parte visceral, a gente vai ter o H hepático. O que é esse H hepático? Vai ser... É você imaginar mesmo um H. Aqui tem uma perninha, aqui tem outra perninha, e aqui tem o tracinho do H. Essa partezinha aqui vai ser... Antes vamos nos localizar, né? Melhor. Então, essa vai ser a linha sagital esquerda, que vai ser formada pela fissura venoso e do ligamento redondo. Se vocês lembram, vocês estudaram na parte de circulatório, que o ligamento redondo antes era a veia umbilical, que é muito importante para o feto. E o ligamento venoso era o ducto venoso do feto. Se vocês não lembram, volta na aula lá, tá no YouTube. Já do lado direito, a gente vai ter a fossa da vesícula biliar. Então, se a gente levantar a vesícula biliar aqui, vai ter uma parte mais escavada, certo? E o sulco da veia cava inferior. Já a parte transversal, o sulco transversal, vai ser o H hepático. A porta hepática. O que é isso? São onde entram os vasos do fígado. Então, a gente vai ter a veia porta, a gente vai ter as artérias hepáticas, o ducto hepático, o ducto colérico, algumas... Qual é o nome? Alguns nervos passando por aí. Oi? Os vasos linfáticos vão passar por aí. Só o ducto colérico que não entra no espaço porta, porque ele vai estar mais inferior. Mas aí a gente vai ver melhor na parte de vesícula. Certo. Então, H hepático. A gente vai ter fissura do ligamento venoso, fissura do ligamento redondo, sulco da veia cava inferior, fossa da vesícula biliar e porta hepática. Além disso, a gente vai ter mais dois lobos aqui atrás. A gente vai ter o lobo caudado e o lobo quadrado. Quadrado, tipo, da forma, um quadrado. E esse aqui é caudado.
mas não é para vocês lembrarem que ele é caudal, porque ele não é. Ele vai ser mais superior. Então, é esse aqui. O lobo caudado, ele vai ter dois processos. Ele vai ter o processo papilar, que seria essa partezinha aqui, e ele vai ter o processo caudado do lobo caudado, que vai ser essa área aqui abaixo da veia cava inferior. Isso caiu na nossa prova prática. Processo caudado do lobo caudado. E além disso, a gente vai ter as impressões. Isso aqui é mais teórico, é bem mais difícil isso ser cobrado na prática, mas vamos ver. A gente tem aqui a impressão esofágica. O esôfago dá no quê? No estômago. Então, a gente tem a impressão gástrica. O estômago dá onde? No duodeno. Então, a gente tem aqui a impressão duodenal. Aí, o resto não segue muito essa lógica. A gente vai ter aqui a impressão cólica, que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar. Aqui, ó. Que vai passar, o cólon vai passar aqui. E a gente tem também a impressão renal e suprarrenal. Certo? Então, é só você tentar imaginar o fígado nessa posição aqui. Aí tem impressão esofágica, gástrica, duodenal, cólica, renal, suprarrenal. Aqui, mais uma imagem para vocês conseguirem visualizar o H hepático, as impressões. Mais uma, impressão gástrica, impressão duodenal, cólica. Essas imagens são do Yokoshi, que a gente já falou aqui. Então, a gente consegue ver lobo direito, lobo esquerdo, aqui é a vesícula, aqui vai sair, se eu não me engano, é o ligamento redondo, aqui é o ligamento falciforme. Aqui, ó, essa areazinha é a área nua do fígado. Já que essa imagem tá de ponta cabeça, né? Então, imagina ela assim. A gente tem a vesícula, o lobo caudado, lobo quadrado. Aqui vai ser a veia cava. Aqui eu acho que é o ducto hepático. Aqui eu acho que é a veia porta, artéria hepática. Aí eu trouxe também alguns exames de imagem. A gente começa pelo ultrassom. E eu não vou saber exatamente explicar o que a gente vê no ultrassom, mas vocês vão perceber que tem meio que um padrão do tecido do fígado. Então, presta atenção também nesse fundo aqui, ó. Aqui vai ser o lobo direito. E a gente vai ter aqui a artéria hepática, a veia porta, veia cava inferior. Aqui a gente consegue ver a vesícula, a veia hepática. E daí a gente tem esses três aqui, que vai ser o ducto hepático direito, a artéria hepática direita e o ramo da veia porta direita. Poderia ser o esquerdo também, tá? Mas o ducto hepático, a artéria hepática e a veia porta, elas vão fazer a tríade portal. Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente mais sobre isso. Aqui já é uma tomografia, que a gente consegue ver o fígado e uma divisão que é diferente da divisão anatômica. A gente vai ver mais para frente. Outra imagem do fígado. Então, ó, se vocês perceberem, aqui em cima está o pulmão. Você tem que saber que o fígado está desse lado, porque esse pulmão vai estar mais para cima do que esse. É uma das coisas que você vai olhar quando você for ver uma radiografia de tórax, por exemplo. Como está essa parte entre o pulmão e o diafragma e o fígado, por exemplo. Outra imagem.
Antes de falar disso, eu queria mostrar para vocês os vídeos. Ó, então aqui ele chegou no fígado, tá vendo que ele é bem avermelhado. Aqui é a margem inferior dele. Ele vai retirar uma parte do fígado que está lesionada, certo? Aqui a gente consegue ver a vesícula, outra parte que está lesionada. Deixa eu ver. Ó, se vocês verem, o fígado, ele é, como eu falei, ele é todo maciço. Ele é todo preenchidinho. Deixa eu mostrar outra. Essa daqui é por vídeo. E daí o que acontece? No nosso abdômen, todas as coisas elas vão estar meio que aderidas. Para você fazer vídeo, você vai primeiro inflar o abdômen da pessoa. Então, você vai jogar gás carbônico. E daí vocês vão ver que vai ter um espaço entre o fígado e o diafragma, entre o fígado e a parede abdominal. Mas esse espaço normalmente não existe. Normalmente as coisas são bem mais próximas. E a câmera, ela aumenta em 20 vezes. É 20, né, amor? É, 16, 20 vezes. Então, aqui, ó. Essa aqui já é o fígado. Aqui seria a parte que ele vai fazer o diafragma, né? O contato com o diafragma. Aqui a gente consegue... Opa. Se vocês prestarem atenção, dá até para ver o coração batendo aqui. Tem uma pulsação. Essa... Para aí. Volta um pouquinho. Não, ele passa a câmera por baixo da estrutura, que esse aí vai ser o ligamento redondo. Esse aqui? Não, falciforme? Não, o falciforme ele tá na parede anterior. Volta aí. Então. O falciforme é o mais esbranquiçado que está ligando na parede anterior. E o ligamento redondo é esse mais amarelado, que ele vai percorrer a parede anterior e até o umbigo. E ele passa a câmera por baixo. Aqui, então, é o falciforme e aqui é o redondo. Isso. Certo? Deu para ter uma noção melhor, assim, de como ele é. Aqui ele tá entrando para fazer a cirurgia. Tudo é muito, muito aderido. Então, a gente precisa saber a anatomia para conseguir dissecar essas estruturas depois. Eu acho que daqui era isso que eu queria mostrar, principalmente. Cadê? E tem mais uma que foi de um trauma. Essa tem som. Peraí. Não tá com som. Certo? Vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre a parte microscópica do fígado. E ele vai ser formado pelos lóbulos hepáticos hexagonais, que vai ser essa forminha aqui, ó. Certo? O que a gente vai ter aqui nesse hexágono? A gente vai ter a tríade portal, que eu já comentei. Então, aqui o 5 vai ser um ramo da veia porta. O 6, um ramo da artéria hepática. E o 6, e o 7, um ramo do ducto hepático. É um ducto biliar que vai confluir para os ductos hepáticos direito e esquerdo, depois para o hepático comum. Isso. E daí, eles vão estar nessa região aqui, ó. Eles vão estar entre os lóbulos, né? Então, ele vai... Eles vão se chamar... Essa vai ser a veia interlobular, artéria interlobular e ducto interlobular.
eles vão confluir, a artéria e a veia, elas vão formar os capilares sinusoides. Aqui a gente vai ter a veia centrolobular, que ela vai vir até a veia coletora, que depois vai se juntar para virar a veia hepática. Porque, ó, o sangue que chegar aqui no 5, ele vai ser rico em nutrientes, porque é o sangue que veio do sistema digestório, mas ele vai ser pobre em oxigênio. O sangue que chega dessa artéria aqui, ele é rico em oxigênio. Então, eles vão vir aqui, vão virar o capilar sinusoide, que vai ter conexão com os hepatócitos. Aqui, ó, vocês verem a veia centrolobular. Aqui a gente vê a veia, o 1 é a veia interlobular, o 2 é a artéria interlobular, e as setinhas são os ductos interlobulares. Mas isso vocês vão ver mais aprofundadamente em histologia. Aí a gente vai ter a divisão funcional essa organização, certo? Então, o fígado, apesar da gente dividir em lobo direito, lobo esquerdo, lobo quadrado, lobo caudado, a gente vai também fazer uma divisão funcional em 8 segmentos. A gente faz essa divisão porque esses 8 segmentos, eles têm uma vai sair essa tríade para cada um. Oi? Travou quando você foi falar porque eles são divididos. Ah, tá. Eles são divididos porque eles vão ser irrigados, cada um de uma forma independente. Esse triozinho que a gente viu, de veia interlobular, artéria interlobular, ducto interlobular, vai ir um para cada um desses segmentos. E isso vai fazer com que a gente possa fazer uma dissecção parcial de fígado. Então, por exemplo, aquele vídeo que a gente viu, que o paciente tinha uma lesão, você consegue tirar uma parte do fígado e o fígado continuar ali funcionando normalmente, entendeu? Ou a gente consegue fazer transplante de fígado in vivo. Você consegue pegar parte de fígado de uma pessoa e transplantar para outra, e essa primeira pessoa vai conseguir reconstruir o fígado dela, ela não vai ter realmente problemas. Só um segundo, gente. Aqui eu trouxe a imagem para vocês verem da divisão, mas não acho que seja realmente necessário vocês decorarem. Isso aqui já é um pouquinho mais aprofundado. Aqui a gente vê de novo a divisão. Se vocês perceberem, ela não segue a divisão de lobo direito e lobo esquerdo. E agora a gente vai falar sobre a vascularização do fígado. Então, começando. Artéria abdominal, tronco celíaco. Ele vai lançar 3 ramos. Artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e artéria hepática comum. A artéria comum, que é a artéria hepática, ela vai dividir em 2. Repete, amor, tá travando? Deixa o tronco celíaco. A gente tem o tronco celíaco, que vai ter artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, e daí artéria hepática comum. Aí depois artéria hepática própria, artéria hepática direita e artéria hepática esquerda. Aqui um esqueminha, talvez fique mais fácil de entender. A gente está na aorta, aí a gente vai ter o tronco celíaco, artéria hepática comum, artéria hepática própria, artéria hepática direita
e artéria hepática esquerda. E a drenagem? Como é feita a drenagem? Primeiro vai chegar a veia porta. Veia porta, ela vai se dividir em veia porta direita e esquerda. Aí ela vai formar a veia centrolobular. Depois das veias centrolobular, a gente vai ter a veia hepática. E as veias hepáticas, direita e esquerda, vão desembocar na veia cava inferior. Então, porta, ramo direito e esquerdo, centrolobular e veia hepática, direita e esquerda, veia cava inferior. Não, é só que a veia porta, ela não vai dar a origem direta para a veia centrolobular. Ela vai primeiro ser aqueles ramos, né, que vão passar entre os lóbulos, então vão ser veias interlobulares, e depois elas vão virar as centrolobulares para ir, então, drenar para as hepáticas. Certo. Aí, aqui, só um resuminho. E daí, a gente precisa saber das relações que o fígado vai ter com o resto do sistema digestório. Então, as veias esofágicas, se vocês lembrarem da outra aula, elas vão drenar para a veia porta. As veias paraumbilicais também vão drenar para a veia porta. A veia esplênica vai se juntar. Penélope, vem cá. A veia esplênica, ela vai se juntar com a veia mesentérica. Na verdade, ela vai se juntar aqui com a mesentérica inferior e com a mesentérica superior para dar a veia porta. Então, olha só quantas veias estão confluindo para o fígado. Esofágicas, paraumbilicais, esplênica, mesentérica inferior, mesentérica superior. E daí, por que isso é tão importante? Porque se a gente tiver uma hipertensão portal, ou seja, se a gente tiver hipertensão na veia porta, como na cirrose, que eu falei, que o tecido do fígado fica mais fibroso, o fígado não vai conseguir realmente drenar esse sangue da veia porta. Então, ele pode ficar nas veias paraumbilicais. E daí a gente vai ter o que é chamado de cabeça de medusa. Ou então, pode ficar nas veias esofágicas, e a gente vai ter as varizes esofágicas. Ou até mesmo, se vocês lembrarem, uma parte aqui do reto vai ter irrigação que vai até a porta, você pode ter hemorroida externa. Além disso, você pode ter uma esplenomegalia, ou seja, o seu baço aumenta. Por quê? Porque o baço também vai drenar para ver a porta. Se você não consegue drenar, ele vai aumentar de tamanho. Você pode ter ascite, em que você vai ter líquido na cavidade peritoneal, porque como vai aumentar a pressão dentro dessas veias, vocês vão estudar isso melhor em sistema circulatório, mas você vai fazer com que saia mais água de dentro dos vasos, e daí isso vai criar essa ascite. Aí eu trouxe aqui só para ilustrar o sinal de Piparotti. Você pede para o paciente colocar a mão na linha do umbigo e você vai fazer um movimento é tipo um peteleco? É um peteleco. E você vai de um lado e do outro lado você vai colocar a mão. Se tiver líquido, as ondas vão fluir. Cássio, explica você, que acho que você vai explicar melhor isso.
Então, porque normalmente, no abdômen normal, não tem espaço livre na cavidade peritoneal, né? Então, se você fizesse esse peteleco, essa percussão de um lado, você não ia sentir do outro, porque não teria por onde as ondas atravessarem até o outro lado. Mas, se tiver um quadro de ascite, essa cavidade vai estar preenchida por líquido, e aí quando você der esse peteleco, você vai conseguir sentir a vibração do outro lado, porque as ondas do peteleco vão caminhar por esse líquido. É igual você pega um copo d'água e tipo, bate o dedo em um lado da água, as ondinhas vão até o outro lado. Isso não acontece quando você faz em algum meio mais sólido. Então, é por isso que esse sinal ele representa ascite. E ainda tem mais coisa, tá, gente? Mas fiquem calmos que a gente vai ajudar vocês. Cássio vai explicar agora. Então, vou parar de apresentar. Pode apresentar aí. Então, até agora a gente estava vendo o fígado, né? Então, agora o nosso próximo órgão acessório vai ser a vesícula biliar, que na verdade ela é um órgão acessório das vias biliares. Lembra que a Débora falou que entre os lóbulos hepáticos vão passar os ductos interlobulares? Então, esses ductos eles vão drenar bile, que vai ser produzido no fígado, e eles vão drenar até do lado esquerdo o ducto hepático esquerdo, que seria esse ducto aqui, e do lado direito drenar para o ducto hepático direito. Esses dois ductos eles vão se unir e formar o ducto hepático comum. Esse ducto hepático comum ele vai se unir ao ducto cístico para formar o colédoco. E esse ducto cístico vem de onde? Ele vem da vesícula biliar, que a principal função da vesícula biliar vai ser armazenar a bile. E ela vai ter uma capacidade de armazenar de cerca de 30 a 50 ml, né, de bile. Ela vai ser um órgão que, como ela vai estar aderida ao fígado, na fossa da vesícula biliar, ela vai estar recoberta pelo peritônio visceral hepático, que também pode ser conhecido como cápsula de Gleason, como vocês vão gostar de chamar. Como eu falei, ela vai armazenar a bile, e a bile armazenada na vesícula, ela vai passar pelo ducto cístico, se unir ao ducto hepático comum para formar o ducto colédoco, que vai ter destino até a parte descendente do duodeno, onde vai ser liberada essa bile. Aqui uma foto de uma cirurgia que a gente consegue ver a margem inferior do fígado. Aqui seria a superfície, né, visceral, a mais inferior. Aqui a diafragmática. E aqui a gente consegue ver a vesícula. Como eu falei, a vesícula vai estar localizada na fossa da vesícula biliar, na face visceral do fígado, no hipocôndrio direito, e ela pode ser encontrada em um ponto mais específico, que é o ponto cístico, que cístico vem de vesícula. Então, o ponto cístico é onde você palparia o fundo da vesícula, que a localização do ponto cístico é a intersecção entre a linha do rebordo costal direito e a borda externa do músculo reto abdominal direito. Então, onde essas duas linhas se cruzam é o ponto cístico. E tem um sinal semiológico importante, que é o sinal de Murphy, mas eu não vou explicar agora, porque, como a gente falou na aula de ontem de farmacologia, não sei se vocês sabem, eu e a Débora, a gente tem uma página no Instagram sobre cirurgia, a gente bota sinais semiológicos, né, fala sobre alguns procedimentos, e aí lá tem um post só sobre o sinal de Murphy, então fica como dever de casa para vocês darem uma olhada lá, para aprender um pouco sobre esse sinal. Aí, aqui, a anatomia mais interna da vesícula.
ela vai ter a região que vai ser o fundo da vesícula, que é realmente, né, o fundo onde ela acaba. Vai ter o corpo da vesícula, que vai ser a região de maior extensão. Aqui a gente tem um fundíbulo, que vai ser entre o corpo e o colo da vesícula, que também pode ser chamada de bolsa de Hartmann. Aqui o colo é a região anterior, que tipo, logo depois dela já vai ser o ducto cístico. O ducto cístico, que vai ligar a vesícula biliar ao ducto hepático comum, ele vai ter duas partes. Uma parte preguiada, que vai ter essas pregas em espiral, que o conjunto dessas pregas é chamada de válvulas de Raster, e uma parte mais lisa, que é a parte mais distal do ducto cístico. Como eu falei anteriormente, aqui a gente vai ter ducto hepático direito, ducto hepático esquerdo. Eles vão se unir para formar o ducto hepático comum. O ducto hepático comum mais o ducto cístico vão formar o ducto colédoco, que vai se dirigir até a parte descendente do duodeno. E também, a gente vai ver em pâncreas, mais para frente da aula, mas o ducto pancreático principal, o ducto de Wirsung, ele normalmente se une ao ducto colédoco e vão formar a ampola hepatopancreática, que seria aqui, essa região, ou pode ser também chamada de ampola de Vater. E como a gente viu na aula de duodeno, a gente tem a papila duodenal maior, que vai ser uma impressão, né, dessa ampola na parede mucosa do duodeno, que também pode ser chamada de papila de Vater. A gente vai ter os músculos, os esfíncteres desses ductos. A gente tem o músculo esfíncter do ducto colédoco, do ducto hepático principal, e o músculo esfíncter da ampola hepatopancreática. Esses músculos vão ser controlados, né? Eles vão sofrer a influência de alguns hormônios digestórios, que vocês vão ver melhor em fisiologia, que vão controlar quando vai ser liberado tanto a bile quanto o suco pancreático e quando não é para ser liberado. E esses hormônios também vão controlar a contração da vesícula. Então, quando for para abrir o músculo da ampola, a vesícula vai estar contraindo para poder a bile atravessar isso tudo, todo o percurso, né, e ser liberada no duodeno para participar da digestão dos alimentos. Aqui é uma imagem de uma endoscopia no duodeno, né, e aqui a gente consegue ver a papila de Vater, que é por onde vai ser liberado a bile e o suco pancreático. Aí, a vascularização da vesícula biliar vai seguir também do tronco celíaco, a artéria hepática comum. A artéria hepática comum vai dar a artéria gastroduodenal e a artéria hepática própria. Aí, a artéria hepática própria ela vai se dividir em artéria hepática esquerda e artéria hepática direita. A artéria hepática direita, um pouco antes dela adentrar o parênquima hepático propriamente dito, ela vai emitir um ramo, que é a artéria cística, que a artéria cística é a artéria responsável por irrigar a vesícula biliar. Uma estrutura importante no contexto cirúrgico de cirurgia de vesícula é o triângulo de calor, que é essa região bem aqui, que ela vai ser delimitada pela borda hepática, aqui mais superiormente. Outra margem desse triângulo vai ser o ducto hepático comum e a outra margem vai ser o ducto cístico. E por que essa estrutura é importante? Porque, normalmente, no interior desse triângulo é por onde vai estar passando a artéria cística. Isso é importante porque numa cirurgia de colecistectomia, ou seja, para você retirar a vesícula, quando o paciente tem um cálculo, por exemplo, você precisa fazer a ligadura da artéria cística para não ficar sangrando no abdômen do paciente e ligar o ducto cístico. Então, se você usar esse triângulo para saber onde está passando a artéria cística, já ajuda durante o procedimento. Além disso, a gente sabe que os gânglios linfáticos, normalmente, eles estão próximos a vasos sanguíneos, né, artérias. E é comum
que por cima da artéria cística tem um gânglio, que é o gânglio cístico, ou o gânglio de Mascagni. E é mais um ponto que você pode usar para poder pensar que você achou a artéria cística. Se você já está no triângulo de calor, você está vendo uma estrutura que é um gânglio, provavelmente a artéria cística está passando por baixo desse gânglio. Então, aqui tem uma cirurgia de videolaparoscópica. Aqui o cirurgião já conseguiu dissecar o ducto cístico. Aqui está a borda hepática. E aqui está passando o ducto hepático comum. E no meio desse triângulo está passando a artéria cística, que o cirurgião vai ligar com aqueles grampos, que é como se fosse um grampeador que ele vai fechar a artéria para não ficar sangrando, e depois ele vai cortar para poder fazer a colecistectomia. Então, é muito importante esse triângulo de calor, tanto cirurgicamente quanto para a questão de prova também, que normalmente o professor costuma cobrar muito essa estrutura. Aqui, um exame comum ser realizado é a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada, ou CPRE, que você vai usar um aparelho de endoscópio. Ele vai passar pelo esôfago, estômago, vai passar pelo piloro, adentrar no duodeno. O endoscopista vai achar a papila do adeno maior, ou a papila de Vater, que é o mesmo nome, e através do endoscópio ele vai injetar um contraste. Esse contraste ele vai ocupar, né? Ele vai preencher a árvore biliar, as vias biliares, e aí você vai fazer uma radiografia para poder ver se essa via está pérvia ou não. Aqui tem uma imagem do exame real, onde a gente vê o endoscópio, que seria essa estrutura aqui. Aqui a ampola hepatopancreática, onde ele está injetando o contraste. Lembra que eu falei que normalmente na ampola tem a junção do ducto colédoco e do ducto pancreático principal? Então aqui o contraste acabou contrastando o ducto pancreático principal também. E a gente consegue ver que ele está pérvio, tá? Bem preenchido com contraste. Aqui a gente vê o ducto colédoco, também está bem preenchido, não tem nenhuma falha, não tem nenhum espaço sem contraste. Aqui a gente vê o ducto cístico, ó. Então, ducto colédoco, ele vai ter o ducto cístico, a vesícula está para cá, só que a vesícula não está cheia nesse caso. Aqui o ducto hepático comum e os ductos hepáticos, esquerdo e ducto hepático direito. Então, esse exame é muito importante para você ver se existe algum cálculo que esteja impactado no colédoco, e a gente vai ver mais para frente que um exame desse alterado, que é nesse slide, que a gente vai falar de colédocolitíase e colelitíase. Então, um paciente chega no consultório ou no hospital com essa aparência, que a Débora já falou no início, que é uma aparência que você vê as mucosas mais amareladas, que é um estado de icterícia, que é causado pelo acúmulo de bilirrubina na pele do paciente ou nas mucosas. E a gente vê aqui uma revisão rápida da fisiologia da bilirrubina. A gente vai ter as hemácias, o sistema retículo endotelial. A gente lembra que as hemácias estão sendo sempre renovadas, né? E o grupo M, a hemoglobina, elas vão ser metabolizadas e vai liberar bilirrubina livre. Essa bilirrubina livre, ela vai seguir até o fígado. Quem sabe que o fígado é responsável por metabolizar grande parte das substâncias do corpo. Então, no fígado, essa bilirrubina livre ou bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada vai ser conjugada a uma proteína que vai facilitar a sua excreção. E aí, no fígado, após ela ser conjugada, ela vai virar bilirrubina conjugada, ela vai ser direcionada para a bile, vai ficar armazenada na vesícula biliar e vai ser lançada, né,
no duodeno, no intestino, que através de ação de bactérias, ela vai por bilinogênio, estercobilinogênio e estercobilina, e vai sair nas fezes. Inclusive, essa estercobilina ela é responsável pela coloração mais marrom das fezes. Ou então, esse urobilinogênio vai seguir para os rins e vai dar urobilina e ser excretado pela urina. E também essa urobilina dá coloração na urina. Então vamos lá. A gente lembra que a gente tem a bilirrubina indireta e a bilirrubina direta. Nesse caso, que o paciente está com um cálculo na vesícula, a gente consegue ver aqui nessa ultrassonografia, que a gente consegue ver aqui 4 cálculos. E por que a gente sabe que são cálculos? Porque a ultrassonografia funciona com emissão de ondas sonoras, né? E essas ondas, elas batem e refletem pro aparelho. Então, isso aqui, tipo, é tudo eco. Então, é eco das ondas sonoras. Como os cálculos, eles são mais sólidos, o som bate e volta de uma maneira diferente. Então, a gente vê uma sombra acústica aqui, ou seja, a gente vê que embaixo de cada cálculo tem uma região mais escura. Por quê? Porque o som não conseguiu atravessar o cálculo. Então, a gente consegue ver que em cada um tem essa sombra acústica. E aí, se um cálculo desse, um cálculo pequeno, o ducto cístico e vai parar no ducto colédoco, ele vai acabar... Para onde? Quando você foi falar dessa imagem, dessa última imagem. Então, quando um cálculo da vesícula ele migra para o ducto colédoco, passa pelo ducto cístico, ele pode ficar impactado lá na ampola hepatopancreática. E ele estando impactado, ele vai obstruir a via biliar e vai acabar ficando bile armazenada, né? Que o nome é uma colestase, ou seja, uma estase, uma parada da bile. Então, a bile vai ficar estática, vai ficar presa na árvore biliar. Aqui a gente vê um cálculo, que esse sinal é o sinal da taça invertida, porque parece uma taça, né, mais de cabeça para baixo. Essa coloração mais branca, mais clara, é do contraste, então o contraste veio, mas como tem o cálculo, ele não contrastou o cálculo, ele ficou em volta, então aí tem um cálculo. Nesse caso, vai ter uma colestase, a gente vê que as vias biliares estão dilatadas e vai acumular qual tipo de bilirrubina no sangue do paciente? A indireta ou a direta? Nesse caso, vai ser a bilirrubina direta. Por quê? Porque o problema na eliminação está entre o fígado e o intestino, está na via biliar. Então, essa bilirrubina vai estar aumentada quando você fizer o exame. A bilirrubina indireta não vai estar aumentada, porque não está tendo uma influência. Porque o que influenciaria na bilirrubina indireta seria problemas hepáticos, como cirrose ou um excesso de hemólise. Se você estiver destruindo muitas hemácias, também vai aumentar a bilirrubina livre. Então, é importante saber essa diferença desses dois marcadores laboratoriais para você saber onde está a patologia. Se é uma patologia ou se é uma patologia extrahepática. E aí, a cirurgia recomendada você pode fazer com o endoscópio, pela CPR que eu mostrei antes, e tentar abrir a papila, deixar a papila com um orifício maior para ver se o cálculo sai, ou você faz uma cirurgia aberta, né? Você vai fazer a colecistectomia, que é retirar a vesícula, e abre o colédoco para poder tirar o cálculo. E agora, para terminar a aula, para o último órgão, a gente vai falar de pâncreas, que é uma glândula mista, ou seja, ele vai produzir tanto hormônios, né, como a corrente sanguínea, quanto substâncias, enzimas que vão ser liberadas no trato gastrointestinal. Na cor normal, na cor no ser humano vivo, é um rósea, uma cor mais rosada, tem uma consistência amolecida, dimensões de 15 centímetros aproximadamente de comprimento,
e peso de 85 a 90 gramas. Mas não precisa memorizar as dimensões e o peso. E tem forma de clava, que, se eu não me engano, é uma nota musical. O pâncreas, ele vai estar localizado... Oi? Isso é de clave de sol. Não é? Que é uma nota musical? Isso. Ah, então tá bom. E aí, esse órgão, o pâncreas, ele vai estar na região retroperitoneal, ou seja, ele vai estar por trás do peritônio, diferente de todos os órgãos que a gente viu até agora. Como eu falei, ele vai ter a função exócrina, que vai ser uma glândula mista, onde ele vai produzir enzimas que vão ser responsáveis pela digestão de lipídios, carboidratos, proteínas. A digestão dos lipídios vai ser pela lipase, vai ter a amilase. A função endócrina, ele vai estar responsável pela homeostase da glicose, produzindo insulina, produzindo glucagon. Ele vai estar atuando no controle da motilidade da função gastrointestinal, porque ele vai produzir hormônios que vão influenciar na contração gástrica, por exemplo, ou então na liberação da bile. E ele vai ter várias células diferentes que vão ser responsáveis pela produção de cada substância, né? Como eu falei, o pâncreas ele vai ser retroperitoneal, o pâncreas é esse órgão aqui, então o peritônio está passando aqui por cima dele, ele é retroperitoneal. E vai ter o aumento pancreático esplênico, que é essa ligação aqui entre a cauda do pâncreas, né, a parte mais esquerda do órgão do pâncreas, com o baço, que vai ser por onde vão passar alguns vasos sanguíneos. Mas a gente vai ver muito melhor essa parte de ligamentos, de aumento, na próxima aula, que é sobre peritônio. A morfologia do pâncreas em si, ele vai ser dividido em cabeça do pâncreas, que é essa região mais à esquerda, né? E a gente lembra que aqui em volta vai estar passando o duodeno, que o duodeno tem essa forma de C, e ele vai circundar a cabeça do pâncreas, aqui está o duodeno. A gente vai ter o processo uncinado, que é essa região mais inferior, digamos. O processo uncinado estaria aqui, esse seria esse espaço. A gente tem o colo, que é entre a cabeça e o corpo, e o fim, a parte mais direita do pâncreas, é a cauda do pâncreas. Então aqui a gente tem cabeça do pâncreas, que vai ser circundado pelo duodeno, que também é retroperitoneal. Aqui a gente consegue ver, ó, aqui a gente vê que está mais esbranquiçado, né? Então, essa parte, essa membrana esbranquiçada é o peritônio. Aqui está cortado, aqui o peritônio está seccionado. Então, a gente vê que o peritônio ele passa por cima do pâncreas e do duodeno. Aqui seria o corpo do pâncreas e aqui a cauda do pâncreas. Lembrando que nessa incisura aqui, entre o processo uncinado e o colo do corpo, a gente vai ter a passagem da artéria mesentérica superior e da veia mesentérica superior. E preste atenção nisso, fica com isso memorizado, que vai ser importante para um próximo slide. E peraí, acho que você trocou a cabeça, volta. A cabeça vai ser mais para a direita e a cauda vai ser mais para a esquerda. A cauda para a esquerda. Você falou o contrário. Você falei. Então desculpa. Aqui é a esquerda, aqui é a direita, que está o duodeno, o fígado está ali em cima, e aqui é a esquerda, que é o baço. Agora, a vascularização do pâncreas. Ele vai ter vascularização pela artéria esplênica e pela artéria hepática comum, né, indiretamente. Então, vamos começar pela artéria esplênica. Vai ter o tronco celíaco, que é um ramo, um tronco da artéria abdominal, a aorta abdominal. A artéria esplênica, ela vai emitir a artéria da cauda do pâncreas, que é aqui, que ela vai passar por aquele aumento pancreático esplênico. A gente vai ter a artéria pancreática magna e a artéria pancreática dorsal. Elas vão se unir aqui inferiormente para formar a artéria pancreática inferior. Já a região da cabeça do pâncreas
vai ser vascularizada pela artéria hepática comum, que vai sair do tronco celíaco também. Aí lembra que aqui ela vai emitir a hepática própria e a gastroduodenal. A gastroduodenal, ela vai emitir aqui, ó, a artéria pancreática superior, posterior, que vai vir por trás do pâncreas, e a artéria pancreática duodenal superior anterior, que vão ser responsáveis tanto pela irrigação do pâncreas quanto do duodeno. E inferiormente, vão ser ramos da mesentérica superior, vai ter a artéria, deixa eu tirar para não cobrir, vai ter a artéria pancreática duodenal inferior anterior e inferior posterior, que vão se anastomosar com as artérias superior, também anterior e posterior. E aí, uma patologia comum do pâncreas é a pancreatite aguda, que a gente vai ver entre as causas da pancreatite aguda, tem aumento de triglicerídeos, pode ser uma causa traumática, infecção viral, ascaridise, né, que são as lombrigas, hipercalcemia, alcoolismo e litíase biliar. Alcoolismo e litíase biliar são as principais causas, mas litíase biliar, ou seja, cálculo na vesícula, é a principal causa de pancreatite aguda. E por quê? Porque lembra que eu falei que um cálculo pequeno que esteja na vesícula, ele pode migrar para o colédoco e impactar lá na papila, lá na ampola hepatopancreática, e ele, obstruindo ali, ele vai obstruir só a bile que está vindo do colédoco, ele vai acabar obstruindo também o suco pancreático, que está vindo do pâncreas, do pancreático principal. E esse suco pancreático ficando ali armazenado, ficando ali preso, ele vai acabar tendo uma ativação das suas enzimas que vão acabar digerindo o pâncreas por dentro. Então, essa é a fisiopatologia da doença, né? É uma digestão, uma autodigestão do tecido pancreático. E aí, como o paciente vai se apresentar clinicamente? Ele vai ter náuseas, vai apresentar vômitos e dor abdominal. Por quê? Porque está tendo um órgão que está sendo digerido. Essa dor abdominal vai ser normalmente uma dor em faixa, ou seja, vai ser uma dor que vai estar mais predominante nos dois quadrantes superiores, no quadrante superior direito e esquerdo. Essa dor ela pode irradiar para o dorso e ela é uma dor com uma rápida progressão, ou seja, é uma dor que se inicia e rapidamente chega ao máximo. É uma dor de uma intensidade muito, muito forte. A gente tem dois tipos de pancreatite aguda. Tem a pancreatite aguda edematosa, que ela vai ser uma pancreatite mais leve, que vai ter uma duração de 3 a 7 dias, e normalmente um tratamento um tratamento mais conservador, ela vai ser autolimitada. Aqui tem alguns scores, mas não vale a pena eu detalhar agora. E também tem a pancreatite aguda, que pode ser necrotizante, que é uma pancreatite aguda muito mais grave. Ela vai ter uma duração de 3 a 6 semanas e um grau de mortalidade de 30% a 60%, ou seja, um grau de mortalidade muito elevado. Os exames laboratoriais que você pode pedir para poder complementar o seu diagnóstico, tendo em vista que você já sabe qual é a clínica do doente, você pode pedir o exame de amilase, que a amilase ela vai ser levada desde o primeiro dia até o 5º dia de quadro. E uma especificidade se dá a partir de um valor de 500 unidades por litro. E a gente não pode esquecer que outro quadro que também vai ter aumento de amilase seria a cachumba, né, a parotidite viral. Então é importante a gente ver que a amilase ela não vai ser tão específica para a pancreatite aguda, mas o exame, a lipase, já é mais específica para a pancreatite, porque é uma enzima produzida no pâncreas. Ela vai se levar até o 10º dia e a especificidade dela aumenta ainda mais quando ela atinge o valor maior de 450. Se, mesmo com todos esses exames, com a clínica, você ainda não tiver
uma certeza no diagnóstico, ou o paciente estiver piorando, você pode fazer uma tomografia com contraste para poder ver como está o tecido pancreático e o tecido peripancreático, ou seja, que está ao redor do pâncreas. O tratamento, no caso de uma pancreatite aguda leve, vai ser dieta zero, para você evitar a produção de enzimas pancreáticas e diminuir a fisiopatologia, né, da doença. Analgesia, por causa da dor, hidratação venosa e controle hidroeletrolítico. Já numa pancreatite mais grave, você vai fazer nutrição por uma sonda nasojejunal para diminuir ainda mais a produção de enzimas, e um catéter nasogástrico que vai ficar ali no estômago para evitar vômito dos pacientes. Aqui a gente tem uma peça de aumento, que a gente consegue ver vários pontinhos mais esbranquiçados, que isso não é normal, normalmente não existe. Mas isso aqui é um sinal que o nome dessas estruturas são pingos de vela, porque parece que quando a vela branca normal mesmo pinga, fica mais esbranquiçado, e é um sinal bastante característico da pancreatite aguda, porque é um sinal característico de uma necrose de tecido gorduroso. A gente sabe que o aumento é majoritariamente gorduroso e está tendo liberação das enzimas pancreáticas, como a lipase. Então, vai aparecer esse sinal de pingo de vela. E, no caso de uma pancreatite necrotizante, e vai estar tendo necrose do tecido pancreático em si, vai haver sangramento. E como o pâncreas está na região retroperitoneal, a gente tem dois sinais que são sinais característicos de sangramento retroperitoneal, que é o sinal de Gray-Turner, que é esse hematoma na região dos flancos, tanto no flanco esquerdo quanto no flanco direito, mas não dá para ver na foto, e o sinal de Cullen, que é esse hematoma na região periumbilical. Então, tanto o sinal de Cullen quanto o sinal de Gray-Turner vão ser característicos de sangramentos retroperitoneais. Outro acometimento que a gente pode ter é um tumor de cabeça de pâncreas, que a gente vê aqui na tomografia. Aqui a gente consegue ver o pâncreas, essa estrutura aqui. Aqui a gente vê a cabeça do pâncreas está sendo acometida. Só para localizar, aqui está o estômago e aqui está o fígado. E num caso de um tumor de cabeça de pâncreas, a gente vai ter o sinal de curva Z-Terrier, que, como o tumor está aqui na cabeça do pâncreas, e a gente lembra que o ducto colédoco ele passa por essa região para poder liberar a bile no duodeno, esse tumor ele vai acabar comprimindo o ducto colédoco e vai causar uma estase de bile. E aí a gente vai ter sinal, que vai ser uma vesícula palpável. Por quê? Porque ela vai estar cheia, né? Vai estar repleta de bile. Não vai estar dolorosa, porque não tem um processo inflamatório ali na vesícula, ela só está cheia de bile. E vai ter icterícia. Por quê? Porque vai estar tendo uma colestase. A bile vai estar ali presa, né? Então vai aumentar a bilirrubina em circulação e vai ter icterícia. Então, essas três características juntas vão ser o sinal de curva Z-Terrier, que não é um sinal específico para tumor de cabeça de pâncreas. Ele é um sinal para neoplasias periampulares, ou seja, neoplasias que estão ao redor da ampola hepatopancreática. E, como exemplo, entre essas neoplasias, a gente tem a neoplasia de cabeça de pâncreas, que é a mais prevalente, é a mais comum. Pode ser uma neoplasia de papila ou de ampola de Vater, que é a ampola hepatopancreática. Pode ser uma neoplasia de colédoco ou uma neoplasia de duodeno, sendo que eu botei aqui na ordem de prevalência. Então, a mais comum é a neoplasia de cabeça de tumor de cabeça de pâncreas, e a menos comum seria de duodeno. E, se você descobre essa neoplasia num estado muito avançado, você não consegue realizar a cirurgia, você não consegue dissecar esse tumor. Por quê? Porque lembra que eu falei que aqui vão estar passando os vasos mesentéricos superiores, tanto a artéria mesentérica superior quanto a veia mesentérica superior. Então, como tem essa neoplasia, ela vai estar muito aderida a esses vasos, o que impossibilita você fazer
uma dissecção segura, porque provavelmente você vai acabar lesando esses vasos e vai ser uma lesão fatal. Então, tumores de cabeça de pâncreas em estágio avançado não são operáveis. Você vai fazer um tratamento paliativo para o paciente até o seu óbito, infelizmente. E vai tentar tratar com quimioterapia, mas não tem tanto sucesso. Aí agora a gente vai fazer uma dinâmica no Mente. É só entrar aí no site e entrar esse código. Mas eu vou parar de transmitir, a Débora transmite. Você compartilhando a janela certa? Não, tá no YouTube, agora tá certo. Mais alguém vai entrar? Ok, vou esperar. São só 5 pessoas. Pode? Regina conseguiu entrar? Faltou luz aqui em casa. Agora? É, eu tive que botar para rotear do celular. Regina já conseguiu entrar? Oxe, não tá pegando? Você tem. Tenta de novo. Dá F5 na tela. O código é 255099. Enquanto isso, alguém tem alguma dúvida? Bem, vou começar. Qualquer coisa, a Regina entra na metade. E de acordo com a anatomia do fígado, qual espaço intercostal você acessaria para coletar uma amostra de tecido hepático? Então, eu falei várias vezes. Esses dois aqui, com certeza não poderiam ser, porque o fígado está do lado direito. Se você entrar pelo lado esquerdo, tem o spleen, baço, tem o fígado. Opa, meu Deus do céu! Tem o baço, tem o estômago. E daí, esse aqui foi o 3, foi pegadinha. O 8 ou 9 foi pegadinha, porque a gente também pode colocar no 7º. Certo? Como que eu faço para passar? Próxima pergunta. Quais possíveis complicações da hipertensão portal?
Aumento de pressão nas veias que levam o sangue dos órgãos abdominais para o fígado. Varizes esofágicas e hemorroidas externas. Não pode ser, essa daqui poderia ser pela esplenomegalia, mas não poderia ser por causa das hemorroidas internas. Hemorroida interna vai estar relacionada com outro tipo de complicação, não com a hipertensão portal. Em que consiste o achado clínico cabeça de medula? Muito bem! Que orgulho! Em que consiste a tríade de calor? Vai ser o ducto cístico, borda hepática e ducto hepático comum. Isso aqui caiu na nossa prova, então fixem bastante, que é algo muito importante. Agora a última. Todos são neoplasias periampulares, exceto Calma. Não, esquece. Cássio, explica aí. Então, quais são as neoplasias periampulares? São as que estão próximas da ampola hepatopancreática. Então, duodenal está correto, por quê? Porque o duodeno, a papila, né, a ampola, ela está no duodeno. Colédoco também, porque o colédoco vai se unir normalmente ao duto pancreático principal para formar a ampola. Então, o colédoco também está próximo. E uma neoplasia da própria ampola de Vater também é considerada uma periampular. Já de corpo de pâncreas, não. Por quê? Porque o corpo do pâncreas já está mais afastado da ampola hepatopancreática. O que seria correto é uma neoplasia de cabeça de pâncreas. Então, essa foi meio que uma pegadinha. Acabou. Onde? Antes de você falar que era uma pegadinha. Então, corpo do pâncreas não é uma neoplasia periampular porque o corpo do pâncreas está mais afastado da ampola hepatopancreática. O correto seria cabeça do pâncreas. Então, uma neoplasia de cabeça de pâncreas é periampular. Então, essa aí foi mais ou menos uma pegadinha. E é isso, acabou. Deixa eu parar de... A mentira tem... Aqui. Vou tacar esse treco na água. Fim. Bora tomar uns drinks. E essa daqui é a nossa página lá no Insta, se vocês quiserem ver. viva.cirurgia. E é só isso. Alguém tem alguma dúvida?